Check-up no rádio. Para nossa feliz coincidência, hoje é o dia do médico geriatra e dia da participação do Dr. Belizo Neto, um dos melhores geriatras do nosso Rio Grande do Norte. Parabéns pelo seu dia. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belizo, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelas felicitações. Realmente é uma coincidência feliz, né? De cair na terça-feira, dia do programa aqui do Check-up no rádio. Para aproveitar para parabenizar todos os colegas que exercem essa missão de cuidar dos idosos aí mundo afora. Como é que surgiu, vou começar aqui um pouquinho a falar de você, como é que surgiu essa sua vontade? Você imagina um dia ser geriatra? Marcos, assim, eu sonhava em ser médico, né? Eu quando, na minha infância humilde, meu pai agricultor, minha mãe bordadeira, depois meu pai se transformou num pequeno comerciante, tem uma bodeguinha, né? E eu tinha sempre em mente de um dia poder proporcionar um padrão de vida melhor, né, para meus pais. Pensava nessa questão de transformar a medicina num meio de vida que pudesse me dar condições de melhorar a vida da minha família. Alinhado a isso, eu também tinha essa questão de cuidar do próximo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de animais, sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar outras pessoas e quando juntou as duas coisas, eu tinha esse sonho desde muito novo de ser médico. E busquei, consegui. Na minha época só tinha 40 vagas de medicina no estado, era em Natal, né? A gente teve que fazer vestibular, um vestibular muito difícil. E fomos para lá, realizamos o sonho de ser médico. 6 anos depois vem a época da gente começar a pensar na especialidade. E logo quando entrei no curso eu me dei conta que meus pais eram idosos, né? Hoje minha mãe tem 76 anos, meu pai faleceu ano passado com 86, teria 87 hoje. Então há 20 anos atrás eles já eram, 15 anos atrás, assim, entre 15 e 20 que eu estou formado, eles já eram pessoas que estavam envelhecendo. Eu sou o filho caçula e eu pensava, meu Deus, quem é que vai cuidar dos meus pais? Então eu resolvi unir o útil ao agradável, né? Não, vou poder fazer uma especialidade que eu possa cuidar dos meus pais, que vai me dar uma experiência para poder lidar com o envelhecimento deles, e que é também um meio de vida. A gente essa especialidade uma especialidade nova que a gente trouxe, na verdade, aqui para o interior do Rio Grande do Norte, e com todos os desafios de desbravá-la, né? Inclusive o rádio foi uma das formas que a gente encontrou para poder divulgar a nossa especialidade, que muita gente até hoje ainda não sabe qual a finalidade da geriatria. Então foi mais ou menos nesse sentido do sonho de ser médico, de cuidar dos meus pais, de lidar também muito bem com as pessoas idosas. Durante o curso eu me identificava muito, eu pensava que eu ia até ia fazer urologia, porque é muita próstata, muito idoso, eu me dava muito com essa questão de pessoas idosas, mas o meu perfil era mais esse perfil realmente de cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, de gostar de coisas complexas, de gostar de desafios cada vez, e por isso que eu me tornei, além de geriatra, sou intensivista também, trabalho na UTI. Então foi mais ou menos, resumindo grosseiramente assim, em poucas palavras. Lógico que tiveram muitas outras circunstâncias que nos fez a chegar até aqui, mas o que motivou mesmo foi o sonho de ser médico, e o que motivou a especialidade foi o fato de eu poder também cuidar dos meus pais. E qual a importância do geriatra na nossa vida? Veja bem, Marcos, a geriatria ela tem um papel. A gente, quando nasce, a gente já está envelhecendo, né? A gente já começa a um dia ficar mais velho do que outro. Mas a população tem ficado cada vez mais em números de pessoas idosas crescente, né? Tem ficado mais a pirâmide demográfica, ou seja, o número de pessoas idosas está aumentando,
E isso faz com que a necessidade de pessoas que tenham a habilidade de lidar com pessoas idosas aumente. Da mesma forma que na mulher tem o ginecologista, na criança tem o pediatra. A geriatria ela se propõe a ser essa especialidade que cuida das pessoas com um organismo, com a mente mais envelhecida, com as alterações próprias da velhice, das doenças próprias da velhice. Então ela parte do pressuposto que ela não vai cuidar de determinada doença, ela vai cuidar do indivíduo que tem aquela doença, né? Ela cuida da pessoa que tem aquelas doenças. Então a importância está nessa especialidade que vem a calhar com o envelhecimento da população. São profissionais que têm expertise em lidar com pessoas idosas. E isso tem impacto, a gente tem estudos que o impacto do trabalho de um geriatra economicamente viável, né, a nível de serviço público. Se nós tivéssemos geriatras para atender a população, nós teríamos menos internamento, a gente teria menos custos com a saúde em geral, menos fraturas de fêmur, teríamos pacientes com melhor assistência na demência, consequentemente o gasto operacional com pacientes dependentes provavelmente seria menor. Então o impacto está exatamente aí, na saúde diretamente do paciente idoso, reduzindo mortalidade, reduzindo internação, diminuindo os custos operacionais com doenças complexas, que o geriatra ele tem este pilar de gerenciar a saúde do indivíduo complexo, que lidar muitas vezes com várias doenças ao mesmo tempo. Então o impacto seria mais ou menos nesse sentido. Você está, inclusive, aí há vários anos com esse quadro Envelhecer com Saúde. Acho que você foi o pioneiro, inclusive, aí nessa questão de profissionais médicos falando de saúde através das ondas do rádio, né? Como é que você se sente, por exemplo? Como é que é o feedback? Você tem ideia de quantas pessoas você consegue ajudar através desse trabalho no rádio também? Olha, Marcos, sinceramente, a gente sabe que não tem como mensurar, mas o feedback, como você falou, a gente percebe no dia a dia. As pessoas, aquele doutor do rádio, aquele doutor, olha, meu pai não gostava de beber água, agora ele está bebendo mais água, leva a garrafa. Minha mãe era muito teimosa, não queria ir para o médico, eu consegui levar ela. Lá em casa era cheio de risco, de queda, eu consegui ajeitar o banheiro, e assim por diante. Eu percebi que minha mãe estava esquecendo demais, e aí um dia eu assistindo seu programa, comecei a fazer atividade física. Minha mãe tomava muito remédio, eu fui lá, olhei a sacola de remédio dela, tinha muito remédio vencido, ela era na verdade uma hipocondríaca, e todas aquelas perguntas que os ouvintes fazem, Marcos, elas não são para aquele ouvinte, eu sempre digo isso, elas servem para toda a faixa de audiência. Então, quando uma pessoa pergunta sobre um determinado assunto, existem inúmeras outras pessoas que se beneficiam com aquela resposta. Não só que ela esteja passando por aquilo, também, eu escuto muito isso. Doutor, você respondeu um dia a uma pessoa e você parece que estava falando da minha mãe. Você nem conhece minha mãe, você falou tudo que ela assim, o comportamento dela, tudo que está acontecendo com ela. Porque as doenças, elas seguem padrões, né? Então a gente consegue transmitir. Então, nesse sentido de feedback, Marcos, isso é uma satisfação, é o que nos mantém ainda no rádio. Esse feedback, isso aqui é um misto de prestação de serviço à população através das ondas do rádio, e uma forma também da gente divulgar nosso trabalho, das pessoas conhecerem como é que já foi assim no início, mais para as pessoas conhecerem. Hoje em dia é mais uma prestação de serviço, que eu gosto muito de rádio, eu escuto muito rádio, eu coleciono rádio desde muito novo, eu ouvia muito rádio
no futebol, Rádio Globo, Rádio Tupi, eu ficava escutando à noite, tentando pegar aquela frequência. Hoje em dia com a internet é muito mais fácil, mas sempre gostei muito de rádio. E o meio de comunicação do rádio me atrai bastante. Então, o feedback é muito bom. Tenho inúmeros ouvintes que sequer me conhecem. Outro dia eu recebi uma cartinha aqui de uma paciente que só era minha fã do rádio, nunca me conheceu. Então, eu dava dicas que ela usava muito para cuidar da mãe dela. Eu não sei se você lembra, mas foi uma cartinha que eu recebi aqui. Então, sou muito grato por isso, não só por todo esse feedback das pessoas, pela audiência, mas pelo espaço também que a Rádio Rural e a 95 FM nos dá para poder levar a saúde através das ondas do rádio, principalmente para as pessoas idosas, cuidadores, pessoas que querem envelhecer bem e assim por diante. Nesse dia do geriatra, né? A discussão também passa, por exemplo, da importância e dos avanços que a sua área ela tem alcançado nos últimos anos? Passa, faz reflexões, né? No último congresso, por exemplo, a gente mudou um pouco a nomenclatura da dinâmica de quais seriam os papéis, quais seriam os principais objetivos que um geriatra ele deve, quando pensa em fazer geriatria, ele tem que ter habilidade. Então, antigamente a gente chamava dos 5 Is, iatrogenia, insuficiência cognitiva, imobilidade, instabilidade postural. Esses Is se transformaram em 5 M's, né? Agora é mobilidade, mente, a multicomplexidade do paciente idoso, são aquelas doenças que funcionam ao mesmo tempo e a gente tem que tratar elas em um indivíduo idoso. Hipertensão, a diabetes, a osteoporose, elas estão ali funcionando ao mesmo tempo. A questão do que mais importa do trabalho do envelhecimento saudável e quando em fases avançadas do cuidado paliativo, né? A gente planeja o envelhecimento e a gente também tem o papel de cuidar desses pacientes que estão em processo de morte. E o outro M que é de medicamentos. O outro dia a gente fez um programa sobre o uso racional de medicamentos e uma das funções do geriatra é minimizar os riscos do excesso de remédio ou da omissão terapêutica. A gente vive nesse dilema. Tirar aquilo que não tem mais necessidade e colocar aquilo que está faltando. Então, revisão de medicamentos, o risco que os idosos têm em uso de certas medicações, ou mesmo quando a gente tem uma interação entre elas e associada a isso no idoso, muitas vezes de baixo peso, desidratado, com insuficiência renal, esse manejo fino da medicação, a gente tenta sempre deixá-lo com a segurança do uso do medicamento maior possível. Então, os avanços na geriatria começam a partir da dinâmica dos objetivos do geriatra, passando por avanços na área da demência. A gente já está no 3º medicamento para Alzheimer, que vai ser lançado pela Lilly esses dias lá nos Estados Unidos, no FDA. Daqui a pouco chega no Brasil e vai ser comercializado. A gente tem avanços na questão da tecnologia, a gerontotecnologia tem muitas novidades no sentido de inteligência artificial, de realidade virtual para reabilitar doenças. O idoso hoje, ele com aqueles óculos de realidade virtual, ele consegue fazer jogos de estimulação cognitiva, ele consegue trabalhar equilíbrio, fazendo atividades que trabalham equilíbrio, fazer atividade física, idosos de alta dependência. A gente tem avanços em medicamentos para depressão, a gente tem avanços em medicamentos para insônia, vai chegar mais medicamentos
para tratar insônia, medicamentos para osteoporose. Eu digo assim, nos últimos 5 anos a gente tem avanços nessa área de novos tratamentos para várias doenças relacionadas relacionadas não, mas que são mais incidentes, são mais prevalentes na terceira idade. Passando por avanços, eu diria também, que são meio que abstratos. A evolução da atenção que a gente dá aos cuidadores. Antigamente ninguém nem lembrava que tinha que cuidar também do cuidador, e a gente sabe que existe essa necessidade de cuidar da pessoa que cuida, até porque existem muitas pessoas idosas cuidando de outros idosos. Os nonagenários, por exemplo, as pessoas acima de 90 anos têm filhos com 60, 70 anos. Antigamente se tinha muitos filhos, você tinha os filhos mais cedo, então são idosos cuidando de outros idosos, né? Tem que ter esse cuidado. Tem avanço na área também das leis, né? A gente conseguiu dividir o que era uma pessoa muito idosa do que era um idoso. Passou, a partir de 80 anos ela tem prioridades, até em fila, né? A gente tem avanços aí, projetos na área da política para melhorar a questão do acesso dos pacientes ao tratamento de determinadas doenças, como por exemplo a demência de Alzheimer. Então, em vários aspectos da acessibilidade também temos avanços. A gente vê cada vez mais a acessibilidade em áreas comuns. As novas obras, novas estruturas são pensando em pessoas também idosas com dependência. Essa questão de inclusão é uma questão bastante, eu diria, moderna. Então, são muitos os avanços que a gente todo dia, toda hora tem, não só nessa área de diagnóstico, de tratamento, mas também nas áreas que a gente tem relação, que vão impactar na saúde das pessoas idosas. Tobelis, parabéns. Em seu nome aqui queremos parabenizar todos os médicos geriatras do nosso Brasil, da nossa região do Seridó. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Obrigado, Marcos, pelas felicitações. Agradeço mais uma vez a oportunidade e desejar um excelente resto de semana para todo mundo. São 7h42, confirmando 7h42. Quadro Check-up no rádio com o Dr. Belizo Neto volta na próxima terça-feira aqui no